Fala galera, tá no ar o Lição em Pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Já viu que o Lição em Pauta hoje está mais do que especial? Nós temos um convidado, uma pessoa que eu admiro muito. E sabe quem é? André Leite! E aí, pessoal do Lição em Pauta, obrigado pelo convite, Mel. De nada, eu André. tô aqui em Cuiabá, olha, a primeira vez que eu tô em Cuiabá, tô aqui para gravar um programa especial aqui, que é parecido com o Bom de Bíblia, mas tem a ver com a lição da Escola Sabatina. Tem tudo a ver com o programa aqui, inclusive, né? É o Bom de Lição. Então aí a gente aproveitou que a gente tá por aqui, a Mel vive conversando comigo ali pelas redes sociais. Obrigado pelo convite para estar no seu programa, Mel. Eu que agradeço, é uma honra ter o André aqui no Lição em Pauta. Bom, gente, a temática da lição vem falando sobre adoração e educação. Será que uma coisa tem a ver com a outra? O que você acha? Não sai daí, depois da vinheta. Bom, a adoração é algo que faz parte da natureza humana. Todos nós adoramos algo, alguma coisa ou alguém, enfim. Não é à toa que desde do princípio da história é praticada a adoração. Agora, André, eu tenho uma pergunta para você. Em Daniel 3 tem uma história que, se você não conhece essa história, depois que terminar aqui o Lição em Pauta, você vai lá e dá uma lida. Mas fala dessa questão de adoração e educação. Mas tá, o que isso tem a ver nos dias de hoje? Qual a importância disso nos dias de hoje? Que lições nós podemos tirar dessa história que está registrada em Daniel 3? Olha, uma coisa que é legal a gente lembrar, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de curiosidades bíblicas, de história e tal. Quem acompanha o Bom de Bíblia sabe que a gente pega alguns detalhes ali que é muito legal, né? Eu não sei se você já teve a curiosidade, você aí de casa, para dar uma pesquisada sobre Daniel, alguns textos fora da Bíblia. Não dá pra gente bater o martelo, mas que podem falar um pouquinho ali da idade que tinha Daniel quando ele foi levado do cativeiro, né? Ele foi levado de Jerusalém para o cativeiro na Babilônia. Nabucodonosor, quando ele circundou ali a cidade de Jerusalém, etc., no primeiro cerco da cidade de Jerusalém, onde ele levou a maior quantidade de cativos, Daniel estava ali com seus amigos, porque, como diz ali, ele fazia parte dos príncipes, né? Ou seja, fazia parte da elite do povo ali de Jerusalém, do povo de Judá. E aí, quando você procura algumas informações prévias ali, fora da Bíblia, em relação à idade de Daniel, dos seus amigos tem alguns que falam também, mas alguns falam da idade de Daniel. Muito provavelmente Daniel foi para a Babilônia quando ele tinha 18 anos. Então ele foi jovem, muito novo, muito jovem. Sim. E aí a sua pergunta sobre adoração e educação, acho que tem tudo a ver, inclusive, com a idade de Daniel. Sim. Geralmente uma pessoa com 18 anos, tudo bem que o contexto daquela época é um pouquinho diferente do contexto nosso de hoje em dia. Quem tinha 18 anos naquela época não necessariamente tinha as mesmas experiências de quem tem 18 anos hoje em dia. Naquela época não tinha nem adolescência. Da pessoa de criança já virava um adulto, por volta de 12, 13 anos. Mas ele era muito jovem também. Então, com certeza, se ele não tivesse tido uma boa educação com os seus pais ali, no período onde ele estava inserido no contexto do povo, com certeza ele não teria conseguido viver uma vida de fidelidade a Deus em Babilônia, que tinha tudo de diferente, sim, inclusive a alimentação, né? Outros deuses, sim, etc. Então, Daniel com certeza teve uma educação muito forte. E eu diria mais, quando você vai estudar a história do povo de Israel, você vê que o povo vai para o cativeiro porque eles já estavam corrompidos nas suas práticas. Então, o último rei de Israel ali, que é o rei Zedequias, ele já estava corrompido ali. Tem Zedequias, tem Joaquim também, o último que vai ter lá na frente é Zedequias, mas tem Zedequias e Joaquim. Então, todos eles não eram bons reis. O povo já estava corrompido. Você vê ali uma pessoa que é contemporânea de Daniel, com certeza eles se conheceram muito, é o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias fala muito forte contra a idolatria, contra práticas ruins. Então, só o fato de Daniel ter se mantido fiel a Deus na Babilônia significava que já em Jerusalém, que era um povo que já estava corrompido em suas práticas, ele já estava sendo fiel a Deus por conta da educação. E ele poderia pensar assim, não, eu não estou aqui, né, em Jerusalém, estou em Babilônia, não tem ninguém aqui olhando, eu posso aprontar, então... Mas não, ele foi fiel, ele teve um contexto moral em um local que era imoral. E hoje, como nós, André, como jovens, assim, podemos ter essa atitude? Que tipo de princípios podemos ter para ter essa atitude, ser pessoas com atitudes morais
em contextos imorais. E aí? Olha, a Bíblia, ela diz o seguinte, né? Eu não sou o Leandro Quadros, eu não sei os versos de cabeça. Mas, se eu não me engano, está em Eclesiastes. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho jamais se desviará dele. Se não for Eclesiastes, é Provérbios. Está por ali, gente. Eu acho que a questão que tem a ver com a educação, né, que é o tema da lição desse trimestre como um todo, e a adoração, no processo de você aprender algo quando você ainda é criança ou quando você é jovem e levar isso para a vida, eu acho que muita gente às vezes pode estar assistindo a gente agora e falar assim, eu já não acredito muito nessas coisas da Bíblia, mas em algum momento eu já aprendi sobre isso. Eu acho que algo que você aprende alguma vez na sua história sobre a Bíblia, o Espírito Santo vai usar isso que está na sua memória em algum lugar para te trazer a memória sempre, para você se lembrar de que Deus está no cuidado de tudo e Ele está em todas as situações. Então eu acho que, independentemente se você é uma pessoa que hoje está nos caminhos de Deus, e aí talvez seja um pouco mais fácil de você se lembrar que Deus está, independente de qual contexto você esteja vivendo, Ele está presente, ou se você não está vivendo isso, eu acho que o Espírito Santo sempre pode lembrar. Então, se está difícil, pede para o Espírito Santo te lembrar de coisas que você já aprendeu, seja algo que você está de maneira constante relembrando, ou algo que está lá no seu subconsciente, mas o Espírito Santo tem total interesse em te lembrar disso para você se manter fiel a Deus. Perfeito, André, não precisa dizer mais nada. Tá certa a resposta, é isso mesmo. Mas olha, como de costume aqui, quero ler para vocês um trecho que está lá no livro Educação, que está na página 40, que diz assim: que considerável obra foi a que esses nobres hebreus executaram durante sua vida. Ao se despedirem do lar de sua infância, dificilmente poderiam ter sonhado com o elevado destino que lhes esperava. Fiéis e firmes, entregaram-se à direção divina, de maneira que Deus pôde cumprir seu propósito por intermédio deles. Ou seja, vale a pena ser fiel. Gente, não importa o lugar que você esteja, vale a pena ser fiel, vale a pena adorar somente a Deus. André, muito obrigada pela sua participação, viu? Tô até um pouco nervosa aqui, gente, vai ser normal. Então, foi uma honra, viu, ter você aqui. Você é uma bênção, viu? Continue evangelizando através do programa também, né? Que você, graças a Deus, continue assim. Gente, esse foi a Lição em Pauta dessa semana. Eu aguardo por você nos próximos vídeos. Tchau! Valeu, hoje vai ser o tchau com o André. Também falo assim, André. Tchau! Tchau, tchau!